o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 52. A luz no fim do túnel. Como já dissemos em algumas das verdades das 3 primeiras partes desse pequeno livro, existem muitas raças das trevas que estão interessadas em manter aqueles que estão encarnados neste planeta e nesta dimensão escravizados. A maioria dos seres que pertencem a essas raças escuras tem permissão para estar na terceira dimensão, porém muitos deles quebram as leis universais e criaram centenas de maneiras de estar fisicamente e energeticamente presentes aqui. Eles encontraram soluções para se alimentar, manter-se cheio de energia e satisfazer sua fome incontrolável de poder e manipulação sobre a humanidade, os animais e o planeta em geral. Essas entidades estão em todos os lugares, criaram todas as religiões, sistemas econômicos, financeiros, esportivos, mídia, meios de comunicação, controlam os alimentos do planeta, a guerra, os governos e muito mais. Temos sido sua presa e alimento por milênios, mas não termina aí, de fato. Sua fome de nos escravizar para que continuemos a lhes dar nosso poder, vida e energia vai além da terceira dimensão. Sim, mesmo quando nós deixando os corpos humanos, eles continuam nos perseguindo e tentando impedir que nosso espírito chegue ao lugar para onde deve ir. Vou tentar explicar da maneira mais simples. Quando um espírito sai de seu corpo físico, aquele processo que a humanidade chama de morte, saímos daquele traje que usamos nesta dimensão, ele fica aqui. Mas nossa essência, o espírito, transcende para uma dimensão superior e vamos a certos lugares onde devemos chegar para que nossa evolução cósmica continue. Dependendo do nosso plano evolutivo é o lugar e dimensão aonde iremos ao desencarnar. Ao deixar o corpo humano que pertence à terceira dimensão, o espírito ou nossa essência que habitava aquele corpo material deve primeiro retornar ao local onde seu eu superior ou amada presença eu sou está localizado. Sair do corpo material significa passar por algumas dimensões, ou seja, se o espírito sai do corpo e decide ir para a 7ª ou 9ª dimensão para se reconectar com sua presença amada, ele deve passar pela 4ª dimensão inferior e daí passar por alguns outros, para chegar lá. O problema é que bem na 4ª dimensão inferior existem muitas entidades que estão lá, incluindo reptilianos, liranos, arianos grises, entre outros. Essas entidades tentam a todo custo impedir aqueles que estão apenas deixando seus corpos físicos, pois a energia que possuem também é seu alimento. Quanto mais espíritos tiverem nessa dimensão, maior será sua alimentação, pois mesmo estando desencarnados e passando por aí, dependendo do comportamento e do nível vibracional que o espírito alcançou naquela encarnação que está terminando, ele pode ficar com medo e apavorado da mudança drástica que acaba de sofrer ao deixar um corpo da terceira dimensão e passar para uma dimensão diferente. Também tem muito a ver com a situação em que você morreu, um acidente, assassinato ou uma morte violenta. Essa história que ouvimos de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte e que viram um túnel escuro e no final há uma bela luz. Não é exatamente o que fomos levados a acreditar. Na realidade, aquela luz que se vê no final daquele famoso túnel é o início de uma dimensão superior e as paredes escuras que geram a ilusão de ser um túnel. Não é um túnel. Na realidade, eles são os milhares ou milhões de entidades da 4ª dimensão inferior que estão fazendo uma espécie de passagem para assustar os espíritos que estão passando por lá para incutir medo e impedi-los de ir para uma dimensão além da 4ª dimensão. Na verdade, se essas entidades não estivéssemos ali, a passagem para a próxima dimensão seria absolutamente um flash de luz, sem qualquer túnel, tudo seria luz. É por isso que muitos espíritos que deixaram seus corpos têm que vagar pela terceira dimensão, pois não se atrevem a passar por aquele túnel e se resignam a permanecer aqui desencarnados por anos. Muitos desses casos são aqueles documentados pela humanidade como experiências de fantasmas e todos aqueles casos de atividade paranormal, a maioria dos quais são manifestações desses espíritos e a única coisa que eles querem nos pedir é que os ajudemos,
querem comunicar-nos que precisam de nossa ajuda, porque não se atrevem a passar. Mas a ignorância de quem está encarnado é tão grande e o medo do desconhecido é tão forte, que a primeira coisa o que vem à mente nesses casos é: eles são fantasmas, eles querem nos fazer mal. O propósito de você ler isto não é te assustar, ou ter medo da morte, pelo contrário, esta informação é para que tenhamos consciência de que devemos elevar nossa vibração em estado encarnados e viver uma vida de gratidão e amor ao planeta, ao universo. Só assim, erguendo-nos e lembrando que somos Deus em poder, nada nem ninguém pode nos prejudicar. Não se esqueça, você é Deus em poder. Namaste.